Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do PET Engenharia Química. Meu nome é Marcelo e irei acompanhá-los durante esta aula, que será sobre a disciplina de Cálculo Fundamental. Nesta aula, iremos abordar a resolução de uma questão com o tema integrais. Iremos resolver esta integral aqui, onde K representa o número de letras do seu nome, no meu caso, K assumirá o valor de 7, por três maneiras diferentes: pelo método dos trapézios, com n igual a 5, pelo polinômio de Taylor, em torno de a igual a 1/3 e grau 3, e pelo método direto. Relembrando o método dos trapézios, nós dividiremos a área sobre a curva da qual nós queremos calcular a integral em vários trapézios, e iremos calcular a área de cada trapézio individualmente, e depois iremos somar essas áreas para obter uma aproximação da integral. Primeiro, nós precisamos calcular o valor de ΔX, que é a distância entre cada valor no eixo x. Ele é obtido fazendo o valor do limite superior da integral menos o limite inferior, dividido pelo número de intervalos desejado. A nossa integral vai de 0 até 1, e o número de intervalos desejados é 5. Portanto, o valor de ΔX é 0,2. Precisamos, em seguida, calcular o valor da função em cada um dos pontos que aparecem no eixo x. O primeiro é f de 0, já que 0 é o nosso limite inferior da integral, que fica raiz de 7. Depois, calcularemos o valor de f neste ponto somado de ΔX, f de 0,2, que dá 3,2. Repetiremos a função seguindo esse mecanismo até chegar em 1, e estes são os resultados que obtemos: f de 0,4, f de 0,6, f de 0,8 e f de 1. Aqui nós temos uma formulação geral para calcular a área total, que será a soma da área dos trapézios. Para o nosso problema, teremos aqui ΔX igual a 0,2, f do primeiro x, f de x0, duas vezes a soma de cada um dos outros f de x, exceto o último x, dividido tudo por 2. Ficamos com esta equação aqui, que resulta na aproximação da integral como sendo 3,8588. Agora nós iremos trabalhar com o polinômio de Taylor. O objetivo do polinômio de Taylor é transformar alguma função não polinomial em uma função polinomial que tenha um comportamento semelhante. Aqui nós temos uma formulação geral do polinômio de Taylor. F de x é a nossa função original, e aqui é o desenvolvimento dela no formato do polinômio, onde A é um valor qualquer de x em torno do qual você vai desenvolver a sua função. Para o nosso problema, como nós queremos desenvolver em torno de a igual a 1/3, onde aparece a na formulação aqui em cima, substituímos por 1/3 aqui embaixo. Este primeiro termo irá calcular o valor do termo independente do nosso polinômio. Este segundo termo irá calcular o valor do termo de primeiro grau, o valor do termo de segundo grau e o valor do termo de terceiro grau. O que precisamos fazer agora é calcular f de 1/3, f' de 1/3, duas linhas de 1/3 e o f3 de 1/3. Para fazer isso, iremos derivar a função 3 vezes. Aqui nós temos a função original. Pela regra da cadeia, nós calculamos a primeira derivada. Pela regra do quociente associada à regra da cadeia, nós conseguimos calcular a segunda e a terceira derivadas. Depois que nós obtemos todas as derivadas da função, nós iremos substituir o valor 1/3 onde aparece x nas nossas funções. Esses são os resultados que nós obtemos na derivada primeira, na derivada segunda e na derivada terceira, além da função original. Substituindo na nossa série de Taylor, temos isto aqui, sem multiplicar ainda os termos de x. Aqui eu já subtraí o termo que era elevado a 0, porque ele é igual a 1, então não influencia na nossa conta. Agora iremos desenvolver o polinômio de Taylor.
E este é o polinômio da maneira como ele fica e da maneira como nós iremos utilizá-lo. Para calcular a nossa resposta agora, nós devemos integrar esse polinômio de 0 até 1. Como ele vai ter um comportamento semelhante à nossa função original, nós esperamos que o resultado dessa integral seja semelhante à integral direta da função original. Obtemos como resultado 3,8694 depois do desenvolvimento dessa integral, que é a integral de uma função polinomial. Eu propositalmente não elevei aos expoentes para evitar que ficasse com muito texto na tela. Depois, nós iremos calcular a integral pelo método direto de cálculo. Esse método é um pouco mais complicado, pois envolve algumas substituições de variável. Vamos lá. Primeiro, nós iremos forçar o aparecimento de um produto notável de x ao quadrado e 16x. Esse produto notável é x mais 8 ao quadrado, sendo que, como ao desenvolver esse produto notável aparece mais 64, nós precisamos subtrair 64 depois para não alterar o resultado. Então, dentro da integral, nós teremos raiz de x mais 8 ao quadrado menos 57 dx. Utilizaremos agora a substituição integral. Nessa nossa substituição, iremos trocar da variável x para a variável u, onde u será x mais 8, portanto du é igual a dx. Substituindo na nossa função, teremos a integral da raiz de u ao quadrado menos 57 du. Agora nós iremos usar uma propriedade que é, se você tiver a raiz quadrada de b vezes u ao quadrado menos a, você pode transformar o u em outra variável v, através da seguinte relação: u é igual a raiz de a sobre raiz de b vezes a secante de v. No nosso caso, u será raiz de 57 vezes secante de v, porque o nosso a é 57 e o nosso b é 1. Portanto, du é raiz de 57 tangente de v dividido pelo cosseno de v, dv. Substituindo u e du na nossa função aqui, nós ficaremos com esta nova escrita, que, após ser reorganizada, fica desta forma aqui. Nós vamos retirar a constante de dentro da integral e depois vamos colocar em evidência esse 57 que aparece dentro da raiz. Temos 57 vezes secante ao quadrado de v menos 1. Utilizando a propriedade de que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, fazemos tangente ao quadrado de v mais 1 menos 1 dentro da raiz, já tirando os 57 daqui de dentro. Agora, nós ficamos com integral de tangente ao quadrado de v sobre cosseno de v dv, porque esse 1 cancela com menos 1, esse raiz de 57, sendo constante, sai da integral e vem, ao ser multiplicado com raiz de 57, se tornar 57. Depois nós iremos usar novamente aquela mesma identidade trigonométrica entre secante e tangente ao quadrado para transformar tangente ao quadrado em secante ao quadrado menos 1. Ficamos com 57 vezes a integral de secante ao quadrado de v sobre cosseno de v menos 1 sobre cosseno de v dv, que pode ser separada em duas integrais pelo fato de ser apenas uma diferença de integral da secante ao cubo de v dv menos a integral da secante de v dv, tudo isso multiplicado por 57. Lembrando que como secante é 1 sobre cosseno, secante ao quadrado dividido por cosseno é o mesmo que 1 sobre cosseno ao cubo, que dá secante ao cubo. E 1 sobre cosseno, secante. Aqui, nós ainda não podemos fazer a integral diretamente. Por quê? Porque propositalmente eu deixei os limites de integração ainda em x. E a nossa variável de integração não é mais x, ela é v. Nós não podemos fazer uma integral com os limites de x na variável v, porque elas não têm uma correlação direta, uma não é igual à outra. Então, você pode fazer essa integral de três formas diferentes. A primeira, transformar o v em x.
Eu não recomendo esse caminho. Por quê? Você vai acabar chegando numa integral que vai ser difícil de ser resolvida, ou mesmo não vai poder ser resolvida. Segundo caminho, você vai integrar de forma indefinida em relação a v. Depois de fazer a integral, você vai transformar de v para x e só depois substituir os limites de integração. Ou você pode fazer da maneira como será feito aqui, transformar os limites de integração de x para v e depois integrar em v e substituir diretamente. V é a secante a menos 1 de u sobre raiz de 57, que é a secante a menos 1 de x mais 8 sobre raiz de 57. Portanto, os limites de integração inferior e superior ficam com esta nova notação. Sendo assim, nossa integral agora tem esta aparência, já transformados os limites de integração de x para v. Fazendo a integral, nós ficaremos com esta equação aqui. Aqui nós temos a integral do primeiro termo, aqui os limites de integração, e aqui menos a integral do segundo termo, nesses limites de integração. Finalizando, nós temos aqui a integral pelo método dos trapézios com n igual a 5, deu 3,8588. A integral pelo método de Taylor com a igual a 1/3 e grau 3, deu 3,8694. E pelo método exato, temos 57 vezes o resultado daquela subtração, que dá aproximadamente 3,8646. O método dos trapézios retornou um erro de 0,15% e o método de Taylor retornou um erro de 0,12%. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.